Vídeo 3, fungos ainda. Ah, fungo! Fungo é fungo. Pluricelulares. Embora com muitas células, eles ainda não formam tecidos verdadeiros. Lembra? Tecidos, conjunto organizado de células? Pois é, ele ainda não tem essa organização celular a ponto de formar tecidos. Mas eles já podem ser pluricelulares e também unicelulares. Suas células são eucariontes, são todos heterótrofos, digestão extracelular, estocam carboidrato na forma de glicogênio, apresentam quitina no revestimento de suas células, enfim. Se reproduzem por esporos, várias características gerais que nós vimos. Lembre-se do antibiótico. Muito bom. Como é um fungo, professor? Quando ele é unicelular, claro, ele é uma única célula, eucarionte sim, mas uma única célula, então é membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Quando ele é pluricelular, ele é um conjunto de células. Portanto, são células que vão se formando, se unindo, formando um conjunto de células, não organizado ainda, porque não forma tecidos, mas são células que vão se juntando, formando um cordão de células. Esse cordãozinho de células chama-se hifas. Hifas é um conjunto de células do fungo. E essas hifas vão se ramificando, formando um conjunto de hifas. Esse conjunto de hifas se dá o nome de micélio. Micélio é um conjunto de hifas, que é, na verdade, o corpo do fungo. Perfeito? Então, hifas vão se reproduzindo, se multiplicando, ramificando, formam um aglomerado de hifas, um conjunto de hifas chamado micélio. O corpo do fungo é um micélio, conjunto de hifas. Quando ele está na época da reprodução, na sua época reprodutiva, esse micélio organiza uma estrutura chamada corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação é uma região especializada na fábrica de esporos. Então, ele monta, a partir de seu micélio, uma estrutura chamada corpo de frutificação. Um fungo bem conhecido, naquele que parece um guarda-chuvinha, quando você anda pelas florestas úmidas, você percebe, parece um guarda-chuvinha, a gente brinca que embaixo moram os duendes. Esse fungozinho que é bem conhecido, esse chapéu é o corpo de frutificação. Ali embaixo estão as estruturas, o corpo de frutificação, formando esporos. Os esporos são liberados, levados pelo vento, espalhados, e se caírem em lugar úmido, fungo adora umidade. Se é uma coisa que fungo gosta, é lugar úmido. Litoral tem muito fungo, justamente porque é um lugar úmido. Ele precisa disso, umidade e matéria orgânica. Alimentos, tinta, ele pega a tinta da parede, cintos de couro, bolsa de couro. Deixa para você ver uma bolsa de couro no armário, principalmente se tiver umidade no seu armário. Quando você vai tirar a bolsa, ela está embolorada, está cheia de fungos. Nossos alimentos, então, professor, deixou fora da geladeira, já era, pegou fungo. Professor, esses fungos do bolor podem causar em mim alguma infecção? Pode. Não devem ser ingeridos? Não. Alimento contaminado com bolor, alimento contaminado com fungo, você infelizmente deve descartar. Professor, eu pego uma colherzinha, pego fungo no meu queijo. Aliás, tem fungos que fazem parte do queijo, né? O gorgonzola, por exemplo, é feito através de um tipo específico de fungo. Claro, esse caso é específico. Mas se o alimento pegou um pouquinho de bolor, você pega e retira aquele pedacinho de bolor e joga fora. Come o resto. Na verdade, você jogou o corpo de frutificação fora e comeu o micélio. E pode te causar algum tipo de infecção, algum tipo de doença. Tá? Então, evite alimentos contaminados com fungos. Muito bom. Corpo de frutificação vai fabricar os esporos. E é através desses esporos que o fungo se reproduz. Você imagina, então, esporos microscópicos levados pelo vento, se caírem em um alimento seu, um pão, uma fruta, imediatamente começam a se reproduzir, formando uma hifa, e o conjunto das hifas é um micélio, que quando chega na época reprodutiva, forma o corpo de frutificação, libera os esporos, e assim é a reprodução do fungo. Muito bom. O fungo é encontrado onde? Em lugares quentes e úmidos.
principalmente ricos em matéria orgânica. Cadáveres, troncos de árvores decompostos, região que tenha muita matéria orgânica acumulada, é aí mesmo que você encontra o fungo. Lugar úmido, rico em matéria orgânica. Os esporos que caírem nessa região vão dar origem a novas hifas, o conjunto das hifas forma um micélio, o micélio, quando está em época reprodutiva, forma o corpo de frutificação, liberando novos esporos e assim sucessivamente os fungos vão se mantendo vivos há milhões de anos neste planeta, decompondo a matéria orgânica. Eles são os grandes decompositores, junto com as bactérias. Professor, fungos também podem servir na nossa alimentação? Sim, alguns tipos de fungos são especificamente ligados ao nosso alimento, outros fazem a fermentação, fermentam vegetais, fermentam cereais, ajudam a fazer a produção de álcool. Em alguns alimentos, fungos são usados justamente específicos esses, para fazer determinadas fermentações que nos interessam. Então a gente pode dizer que fungos são úteis e também causadores de problemas. O principal problema são as micoses, nesse caso os unicelulares, e a decomposição dos nossos alimentos se nós não os acondicionarmos corretamente, se não cobrirmos, se não levarmos o alimento à geladeira, enfim. Fungo, então, tem essa propriedade. E os fungos, como veremos, podem se associar a outros seres vivos. Os fungos podem viver em associação, e essa associação se chama simbiose. Um ser vivo de uma espécie se associa com outro ser vivo de outra espécie e passam a viver juntos. Isso pode acontecer com os fungos, como veremos no caso dos líquens. Aguarde um próximo vídeo, anote tudo, olhe na apostila e estude, que estudo é sempre bem-vindo.